Bom dia ao nosso palestrante do dia, André Trigueiro, jornalista. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos dar início, então, ao nosso webinar Meio Ambiente e Pandemia. Eu não estou utilizando máscara, tendo em vista que estou sozinha aqui na sala, e eu gostaria de alertar a todos que as perguntas da audiência poderão ser enviadas via chat do YouTube e a gente faz a leitura aqui para o nosso palestrante. O objetivo do webinar é debater a questão do meio ambiente e da pandemia, discutir a dependência que a saúde humana tem em relação à saúde do planeta, à saúde do meio ambiente. Se fala hoje num conceito de saúde única, como algo que demonstra o quão integrada é a nossa saúde com a saúde do planeta, o quão dependente ela é. E se por um lado a pandemia nos trouxe alguns ganhos passageiros, é verdade, de ganhos ambientais, como a redução da poluição, por exemplo, trazendo inclusive vida a lugares do planeta onde já não víamos mais, por outro lado, ela também nos traz à tona velhos problemas, entre eles a questão da crise hídrica, do desmatamento, da escassez de água potável, da falta de saneamento básico, que é um problema grande aqui no Brasil, a ocupação desordenada das cidades e o próprio risco de flexibilização das normas ambientais. Então, nós temos aqui hoje, estamos honrados com isso, o jornalista André Trigueiro, que dispensa apresentações, mas que eu faço questão aí de ler o currículo por uma questão de justiça. O jornalista André Trigueiro, ele é pós-graduado em gestão ambiental e pela COP da UFRJ, onde leciona a disciplina Geopolítica Ambiental, é professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC do Rio, é escritor, palestrante, repórter da TV Globo, editor-chefe do programa Cidades e Soluções, comentarista dos programas Estúdio I e Em Pauta, na Globo News, é colunista das rádios CBN, do Rio de Janeiro, e Boa Nova, de São Paulo. É autor de diversos livros, entre eles Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável, e é ganhador de diversos prêmios de jornalismo, cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo, Rio 92, enfim, é uma das principais, se não a principal referência no jornalismo ambiental no Brasil. Então, eu agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite e, por favor, você tem a palavra aí pelo tempo que achar necessário. Obrigada, André. Bom dia. Obrigado, Luciana, amigos do Ministério Público de Santa Catarina. Vou fazer aqui um preâmbulo, Luciana, e você vai me provocando com os assuntos que você achar convenientes e que sejam representativos dos interesses da classe a qual você se insere. Me parece que após esses mais de 4 meses de pandemia no Brasil, com tantas oportunidades que tivemos de estudar melhor o coronavírus, de onde veio, como se propaga, ainda mais perguntas que respostas, mas me parece importante, já que o recorte que faremos aqui é na área ambiental, da recorrência com que problemas de saúde causados por novos vírus têm relação direta com uma maneira assodada e eu diria promíscua com que a espécie humana promove desmatamento, promove um relacionamento com animais silvestres e animais domésticos, promove produção de proteína animal. Então, quando você pega do final do século passado para cá, o advento da AIDS, e o vírus HIV, que era endêmico em primatas em um determinado lugar da África, é libertado dessa circulação restrita a partir da proximidade da nossa espécie com esses símios, e isto determinou, por fatores que existem muitas evidências, mas a gente precisa reconhecer que o destino de todo vírus é mudar. A mutação genética do vírus é um determinismo evolutivo. Agora, dependendo das circunstâncias, a gente pode
acelerar a mutação viral. Isso teria acontecido no vírus HIV da AIDS, isso teria acontecido no episódio da gripe suína, da gripe aviária, e isso também determinou, segundo várias evidências, o aparecimento do coronavírus. Fato. Então a gente tem que rastrear e entender a relação estabelecida entre a nossa espécie e o reino animal, que precipita o risco do aparecimento de novas doenças e ou pandemias. Eu quero registrar que essa semana virou notícia no Brasil, que já aconteceu mundo afora, que é a rápida propagação do coronavírus em ambientes de produção de proteína animal. O estado do Rio Grande do Sul, que voltou a registrar, como Santa Catarina, nos últimos dias, uma elevação da taxa de contágio. 6 mil trabalhadores de frigoríficos foram acometidos de Covid-19 no intervalo de um mês. Então, isso já aconteceu antes na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. A gente precisa entender esse processo, porque ele guarda relação com algo que precisamos estar atentos. É como se fosse um chamamento da natureza, alertando para o risco da gente fazer certas coisas com bichos que podem se reverter contra nós, podem se voltar contra nós. Esse é um aspecto que eu queria destacar na largada aqui da nossa reflexão. Um outro tema que me parece importante, já exaustivamente debatido, mas inevitável: a pandemia expôs as vísceras da injustiça social, da desigualdade, em diversas partes do mundo. Então, por que a incidência da Covid-19 e a taxa de letalidade é mais alta, por exemplo, entre negros? Não é uma questão de pele, é uma questão de um histórico de desigualdade, de assistência mais restrita a boas condições de saúde. Nova York, por exemplo, tem 5 bairros. A incidência, a taxa de letalidade da Covid no auge da pandemia por lá foi maior em 2 bairros, justamente os bairros onde há predominância da comunidade negra. No Brasil, a gente vai vendo também essa maior vulnerabilidade das populações de baixa renda em boa parte do país. Nós temos também uma intercorrência com a falta de saneamento. Para nossa sorte, eu diria, o coronavírus, que permanece vivo nos nossos excrementos, ele não tem, até o momento, comprovada a chance de contagiar pessoas nessa condição. A carga viral do corona não seria, até o momento, não se confirmou, ameaçadora a nós no esgoto. Agora, nós temos 100 milhões de brasileiros sem os esgotos tratados. E 35 milhões que não têm água potável regularmente. 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, eu acabei de dizer que todo vírus, por natureza, evolui. A mutação viral é um determinismo da natureza. Agora, imagina uma variação do corona ou um outro vírus que possa permanecer vivo como corona nos esgotos, mas tenha carga viral para transmitir a Covid. É uma possibilidade, isso não é uma aberração. Então, países como o Brasil, que tem muita gente vivendo em aglomerados subnormais, que é como o IBGE chama favelas. Favela é uma palavra brasileira, e favela não é moradia de baixa renda, viu? A gente faz uma confusão. Favela é favela, favela é muvuca, é furdunço, favela é aglomerado. Favela é sinônimo de um lugar que não teve planejamento, e as pessoas literalmente definem o espaçamento das ruas, o padrão construtivo das habitações e criam os meios para escoar o esgoto, de onde vem a água, como é que a gente faz com o lixo. Não é culpa delas. Quero deixar isso claro, eu não vou estigmatizar, porque eu tenho alguns anos de jornalismo para ter investigado suficientemente o histórico das favelas. A palavra favela nasce no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, após a abolição da escravatura. É um histórico de injustiça
terrível de não cumprimento do preceito constitucional que determina que o Estado deva assegurar a moradia digna. Então, veja, o novo normal pós-corona é justamente a necessidade da gente não aglomerar. Isso não será possível no município onde eu vivo, a capital fluminense. Temos 1.300.000 pessoas vivendo em favelas. Se você vai na Rocinha, no Vidigal, no Alemão, se você vai no Cerro Corá, vai em Rio das Pedras, e você chega lá dizendo, gente, não é para aglomerar, é uma impossibilidade física. Então temos um enorme desafio no Brasil de promover saneamento e moradia digna por várias razões. Inclusive por conta desse novo normal que determina o espaçamento razoável entre as pessoas. A título de curiosidade, a Rocinha tem a maior concentração de tuberculosos por metro quadrado do Brasil. E por que isso? Porque baixa a ventilação, a circulação de ar e a exposição ao sol em boa parte dos cômodos aglomerados desta comunidade. Então temos um problema que tem origem no modelo construtivo das favelas, que abre caminho para a proliferação de doenças como a tuberculose. O coronavírus só se soma a esse passivo socioambiental que determina a perda de qualidade de vida. Não quero me alongar, viu, Luciana? Fica à vontade aí para a gente começar a ir para outro lado, se você quiser. Tá certo, perfeito. Na verdade, a falta de moradia digna, na nossa realidade, ela acaba dificultando essa questão do distanciamento social, né? E aí nós nos perguntamos como conciliar, e aqui eu já entro numa outra pergunta, mas que diz respeito justamente a essa realidade. A pandemia parece nos mostrar, nos resumir muito claramente o quanto a economia é importante, mas o quanto é fundamental a preservação do meio ambiente. E a minha indagação é justamente isso. É cada vez mais fundamental a gente cumprir as leis da natureza como uma garantia da nossa própria sobrevivência. Até porque a gente já sabe que sem ar, sem meio ambiente equilibrado, não temos água, não temos saúde. Mas a pergunta é a seguinte: é possível conciliar economia e meio ambiente? De que forma e qual vai ser essa virada de chave para a gente atingir essa sustentabilidade? É possível? Sim, é possível, isso já acontece, mas isso incomoda certos interesses, públicos e privados. Esse debate não é novo. Se você pegar, por exemplo, 1972, um ano importante para a compreensão desse tema que você nos traz. Em 72, nós tivemos a divulgação de um relatório chamado Os Limites do Crescimento, do Clube de Roma, que existe até hoje, uma instituição que reúne economistas, políticos, cientistas, e com o precioso auxílio metodológico do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, produziu um relatório que tem uma pertinência enorme e relevante do ponto de vista histórico, porque se a economia não respeitar os limites do planeta, esse modelo não é sustentável, ele não se resolve na linha do tempo, ele não é duradouro e ele semeia novos problemas para a própria economia. Em 1972, a gente também teve a primeira Conferência Internacional da ONU sobre Ambiente Humano, foi o nome que se deu em Estocolmo, na Suécia, quando se definiu que 5 de junho seria o Dia Mundial do Meio Ambiente, quando se criou o UNEP, que em português seria o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então esse debate vem de longe. Aí veio o Rio 92, Rio +20, na área do clima, tivemos o Protocolo de Quioto, e 5 anos atrás o Acordo do Clima, o Tratado da Biodiversidade, que o Brasil ratificou, o Congresso, dias atrás. Então, o mundo tem jeito, as soluções existem. E o que não faltam são argumentos e fundamentos técnicos
tecnológicos, científicos, filosóficos, éticos, religiosos, para você acelerar o passo na direção de outro projeto de desenvolvimento, outro modelo de civilização que promova, em linhas gerais, um novo modelo energético, descarbonizando a atmosfera, low carbon economy, economia de baixo carbono para ontem, fundamental. Uma produção agrícola ética que não expanda a fronteira agrícola na direção de florestas nativas. Ontem saiu publicado na revista Science um estudo mostrando que 20% da soja brasileira e 17% da carne brasileira que são exportados têm origem em florestas derrubadas ilegalmente. Isso é péssimo para o Brasil. O Brasil não precisa derrubar uma árvore sequer para expandir fronteira agrícola. E quem diz isso é a ministra aí da Agricultura, Tereza Cristina, num governo que está fragmentado, porque o que a Tereza Cristina diz não é bem o que o Nabhan Garcia, secretário de Assuntos Fundiários e aliado do Ricardo Salles, que eu não vou chamar de ministro, porque realmente não está à altura do cargo e não o honrou até aqui naquilo que diz respeito ao artigo 225 da Constituição, porque não é uma opção do governante proteger o meio ambiente, é um determinismo constitucional. E um país como o Brasil, para ser bem claro, Luciana, o Brasil é um país singular no mundo no que tange ao potencial de liderar o planeta na direção tanto da economia de baixo carbono como de uma produção agrícola sustentável. E a gente está abdicando. Para a gente entender o que é o Brasil no último 1 ano e meio, não temos uma política até agora definida de contenção do desmatamento, não temos uma política climática, não temos uma política indigenista, que mereça ser chamada assim, e deliberadamente o governo federal desvinculou o planejamento estratégico do Brasil dos 17 ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, razão pela qual há muitos motivos para nos preocuparmos com a desaceleração da marcha, que é inevitável, é inexorável. O planeta não tem opção. Não é uma questão de escolha. A gravidade da crise climática, e quem é de Santa Catarina conhece esse assunto. Santa Catarina é porta de entrada de eventos extremos. E vocês tiveram na semana passada um ciclone bomba que, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, foi mais devastador do que o fenômeno que alguns consideraram um furacão em 2004, batizado justamente de Catarina. E, curiosamente, Santa Catarina também tem uma produção de proteína animal vetusta, lá para os lados de Chapecó, do oeste catarinense, que eu já visitei, já fiz matéria lá, que vai requerer muitos cuidados e protocolos para que o esterco do suíno não seja um problema adicional para um mercado cada vez mais exigente. E protocolo de bem-estar animal, que é uma coisa complicada, que a gente precisa em algum momento discutir. Porque, se me permite, e eu não vou aqui patrulhar nem policiar cardápio de ninguém, eu vou me reportar a fatos. As novas gerações parecem muito mais sensíveis à causa de não se alimentar da dor e do sofrimento dos animais. Isso é tão verdade que já é uma tendência do mercado, e do ano passado para cá, grandes frigoríficos, eu não vou citar nomes, não quero fazer propaganda, já tiveram, por força das circunstâncias, que abrir novas frentes de produção da carne vegetal, do hambúrguer vegetal, porque é algo impressionante no Brasil e no mundo. Novos hábitos alimentares que preconizam ética no ato banal de comer. Então não é só uma questão de dar destinação inteligente ao esterco, reduzir a emissão de gases estufa do boi, do suíno. É você, por exemplo, não comer ovo de galinha poedeira.
É uma revolução cultural. Ela já está em curso. Então, o que eu quero encerrar a resposta aqui, me desculpa, você pode me interromper que eu vou embora. A questão é a seguinte: não importa o que os tomadores de decisão façam. O Trump, por exemplo, virou assunto ontem no New York Times, que fez a conta. São aproximadamente 100 leis, portarias, regulações ambientais que este insano presidente dos Estados Unidos, irresponsável, suspendeu ou quer suspender. 80% disso já virou fumaça. Política climática, Clean Air Act, que era uma regulação federal promovendo qualidade do ar, proteção do solo, proteção das águas. Este homem, ele, sinceramente, pelas leis americanas, ele está semeando um futuro hostil do ponto de vista de acusações e processos que ele deverá responder, porque ele subtrai o interesse coletivo em função de interesses privados muito questionáveis. Isso vale também para o atual ministro do Meio Ambiente, que eu prefiro não chamá-lo assim. André, a gente recebeu aqui uma pergunta que vai justamente nesse assunto, do colega Luiz Fernando Liceia, promotor de justiça na comarca de Criciúma. Ele pergunta o seguinte: nós temos governantes inteligentes e com liderança suficiente para modificar a nossa realidade? Ô Luiz, a política é muito dinâmica. Vide o que aconteceu em 2018. Aqui no Rio de Janeiro, a maior parte do eleitorado escolheu um ilustre desconhecido juiz, que deverá ser empichado antes do final do ano, por envolvimento em falcatruas na Secretaria de Saúde. A situação dele é muito difícil, mas um ilustre desconhecido. A onda Bolsonaro, eu não vou fazer juízo de valor em relação ao voto, aconteceu à revelia de qualquer debate ou aprofundamento sobre o que ele pretendeu como programa de governo. Ontem tomou posse o terceiro ministro da Educação em 1 ano e meio. Vai ver qual é o programa de educação do candidato Bolsonaro, que foi apresentado ao TSE, porque ele não foi aos debates, ele foi gravemente ferido num atentado deplorável. Não tem programa consistente. Foi um voto no escuro para governadores e para presidente em boa parte dos casos. Eu diria voto útil, alguém pode dizer assim também. Então vamos lá. Quero crer que quando a gente consegue promover o debate sem estigmatizar quem pensa diferente, quando a gente não é movido pelo ódio na política, a gente abre espaço para lideranças que têm propostas, têm conteúdos e podem emergir nesse caldo de cultura fétido de aventureiros que não tem programa, não tem proposta, não tem conteúdo e não conseguem montar uma equipe. Porque isso é muito sério, ninguém governa sozinho, né, Luiz? Você precisa montar a equipe. Eu vou pegar o exemplo do Ministério da Saúde, 2 meses, pouco mais do que isso, sem um ministro de ofício, general do Exército da ativa. Qual é a última do Ministério que não tem, ocupando cargos importantes, ninguém da área da saúde? O secretário nacional de saúde, que é um cargo muito importante, enviou à Fundação Oswaldo Cruz um documento orientando a ampla divulgação da cloroquina, que deveria ser ministrada já para atenuar sintomas leves da Covid-19. Esse secretário de Atenção à Saúde é um coronel do Exército que não tem o menor conhecimento da saúde. Então, quando eu falo que a gente precisa acreditar que as lideranças elas surgem num ambiente onde haja a percepção de que o debate ele não é dogmático, movido pelo ódio, pela perseguição gratuita. A gente precisa falar tem uma expressão em inglês que está inspirando uma corrente política americana, lá é ano eleitoral. Chama-se New Green Deal.
E esse New Green Deal significa a pandemia tornou ainda mais difícil o que já era dramático, que é a economia debilitada de vários países do mundo. Nós temos a opção de realizar escolhas que unam o útil ao agradável. Gerar emprego e renda, colocar a economia nos trilhos. Setores da economia que precisam de ajuda, o governo já está muito endividado, mas vai precisar no primeiro momento socorrer. Mas qual é o norte magnético da bússola? É um modelo sustentável de desenvolvimento. Não é admissível que o chefe da nação queira replicar pela Amazônia serras peladas, como Bolsonaro chegou a dizer. Isto é algo que a gente não pode relativizar ou passar pano. Eu digo isso com muita serenidade porque eu sou jornalista há 30 anos e eu critiquei e elogiei outros governos. Itamar Franco, Fernando Henrique 2 mandatos, Lula 2 mandatos, Dilma 1 mandato e meio e Temer. Dilma Rousseff, a gente caiu dentro, com muitos problemas, tanto no projeto do Código Florestal quanto da construção de Belo Monte. Então estou fazendo essa ressalva para ninguém me rotular aqui. O André só critica o Bolsonaro, que tem gente que acha. Vê o jornalista criticando um prefeito, um governador, um presidente, e na era da fake news tenta colar em você um rótulo que não te pertence. É só dar um Google, como diz a expressão popular, e ver o que eu já fiz na TV, no rádio, livros escritos, elogios e críticas, porque ninguém acerta sempre e ninguém erra sempre. Mas este governo ele não é apenas errático do ponto de vista ambiental de forma sistemática, ele é anti-meio ambiente. André, para além da questão de política de governo, a política ambiental, como bem falaste, ela está prevista na nossa Constituição como algo indelével, como algo que jamais deve sair da Constituição, esse cuidado, justamente porque o meio ambiente equilibrado, ele pertence não apenas à nossa geração, mas também às futuras gerações, e a natureza tem um direito por si de ser preservada. A minha pergunta é a seguinte: para além disso, é verdadeira a máxima de que é preciso pensar globalmente, mas agir localmente, na linha do que mencionaste sobre a questão da nossa alimentação, da consciência alimentar, do quanto os nossos comportamentos individuais eles podem influenciar no meio ambiente como um todo? Sim. Ano passado, eu vou dar um exemplo concreto disso. Ano passado eu tive aí na Volvo Ocean Race, no litoral catarinense, fazendo Cidades e Soluções, porque a Fórmula 1 dos mares, pela primeira vez, reuniu uma embarcação da ONU que competiu com um equipamento capaz de fazer a coleta das águas em todos os oceanos do mundo, inclusive no Ponto Nemo, no meio do Pacífico, onde não há viva alma por perto. Em todas as amostras de água salgada coletadas em todos os oceanos, havia a presença de microplástico. O plástico que se degrada lenta e progressivamente nos oceanos até alcançar fragmentos de um micra, que é o tamanho de uma bactéria. Agora temos uma nova geração de lixo terrível que tem origem nas máscaras de proteção do coronavírus e em luvas descartáveis nos hospitais. Terrível, terrível. Mas vamos lá. Temos uma questão aqui. O que eu vi na regata? Montaram um museu. Surfistas de uma praia catarinense, que eu não estou lembrando o nome, fizeram uma coleta ao longo de meses do lixo que foi parar na areia. Então tinha embalagem de perfume, de desodorante, barbeador, saco plástico, que vinha da Coreia do Sul, do Japão, da Índia, da China, da África do Sul, foi parar na costa de Santa Catarina. Aí esse pessoal pegou, organizou um museu, um mostruário, eles fizeram uma pesquisa para identificar a origem. Eu não sei como explicar de forma mais objetiva e didática.
o pensar globalmente e agir localmente do que esse exemplo, que eu escolhi a dedo por se tratar de Santa Catarina. O mundo, ele é menor e mais frágil do que a gente imagina. Então, cada pequeno gesto tem o seu valor. E a gente precisa ser um cidadão ecológico planetário. Quer dizer, se você perguntar, André, qual é a sua referência? Assim, como é que você se situa no planeta? Ok, eu sou carioca, sou brasileiro, mas em tempos de crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, eu também me identifico como um cidadão planetário. E o cidadão planetário se manifesta quando eu vou na esquina do meu bairro aqui em Laranjeiras, da minha rua, fazer compra para casa. O cidadão planetário, ele se manifesta se eu preciso andar de carro e meu carro é motor flex, ainda que o etanol eventualmente esteja no momento que economicamente não seja mais interessante do que a gasolina, o cidadão planetário vai pedir para o frentista, completa com etanol. Então, as escolhas que eu faço têm uma regência. Eu sou lixo zero aqui no meu apartamento em Laranjeiras. Eu segrego o lixo seco, a prefeitura vem buscar. Os 48 apartamentos do condomínio fazem essa segregação, dão 9 ou 10 sacos de 100 litros por semana, só com recicláveis. Se a prefeitura não viesse buscar, ainda assim eu teria meios de fazer chegar uma cooperativa de catadores. Eu tenho composteira com minhoca na minha cozinha. Eu moro no 6º andar de um prédio. As minhocas me devolvem amorosamente adubo orgânico de excelente qualidade. E o excedente de restos de fruta, legume e verdura, eu pago R$60 por mês para uma organização montada por um jovem que eu conheço, Lucas, Ciclo Orgânico. Ele já está crescendo aí, que tem muita gente embarcando, graças a Deus. Já que o Estado não faz a sua parte nessa direção, eu pago R$60 por mês para ele vir buscar aproximadamente 20 quilos, 20 a 25 quilos de matéria orgânica que as minhocas não dão conta e que ele faz a compostagem na Baixada Fluminense. E devolve um saco de adubo para mim. Então, eu sou lixo zero. Para ser muito honesto, não é absolutamente zero, porque às vezes eu faço uso de embalagem aluminizada. A embalagem aluminizada vai ter que ir para aterro sanitário. Então, veja, em alguns lugares do mundo, o cidadão paga pelo volume de lixo que gera. Eu, por exemplo, não deveria pagar o que eu pago para o município do Rio de Janeiro destinar todo dia 10 mil toneladas de resíduos para um aterro sanitário em Seropédica, que é outro município. 100 quilômetros de distância, queimando diesel, agravando o efeito estufa. Se eu estivesse vivendo numa cidade com cara de século XXI, eu não estaria pagando o valor do IPTU que eu pago, aonde está dentro o custo do lixo. Aliás, parabéns para Florianópolis, que é a primeira cidade lixo zero do Brasil e que determinou prazos e metas para reduzir drasticamente a produção de lixo seco e lixo orgânico. Obrigada, André. De fato, acho que fica muito claro isso, né? O quanto nós podemos localmente fazer a diferença, seja cuidando da destinação do nosso lixo, que é a nossa responsabilidade, então, da destinação correta, utilizar meios de compostagem, separar o lixo, ser responsável mesmo pela destinação final correta dos nossos resíduos, e desde a questão da própria redução, né? Redução do consumo, o recusar embalagens, parecem ações pequenas, mas que, se nós formos somar, certamente farão a diferença. A próxima pergunta, que veio aqui de um colega, para a gente não deixar de fazer todas as perguntas, entra nessa questão e faz uma reflexão sobre a pandemia. Diz o seguinte: com a pandemia, houve uma diminuição da produção e exploração dos recursos naturais, aumentando a resiliência ambiental. Águas mais cristalinas, animais mais presentes, mostram que estamos extrapolando os limites do aceitável. E, ao mesmo tempo, como comentaste, tivemos um ciclone nas semanas passadas, que foi devastador em Santa Catarina, e aqui o colega coloca como fruto, talvez, das mudanças climáticas.
Mares e oceanos são inundados por bilhões de máscaras e luvas descartados sem critério. Enfim, a pergunta é a seguinte, é do nosso colega Dr. Paulo Antônio Locatelli, promotor de justiça ambiental aqui da capital, aqui de Florianópolis, foi nosso coordenador no Centro de Apoio. Ele pergunta o seguinte: a natureza sairá fortalecida após essa pandemia? Será que essa conscientização ela vai aumentar? Fim da pandemia? Não sei dizer isso, mas eu vou no fato. Eu não vou consultar a bola de cristal, não. Eu vou no fato. Fato. O mundo, segundo algumas medições até aqui, nesse ano, reduziu em aproximadamente 6% as emissões globais de gases estufa, exatamente pela desaceleração da economia, menos circulação de aviões, caminhões, carros, motos. E isso ajudou o clima. A gente não precisa ter pandemia para ajudar o clima, diga-se de passagem. Agora, no Brasil, a previsão feita pela organização MAP Biomas, que tem à frente Tasso Azevedo, engenheiro florestal craque em interpretação de dados de satélite para monitorar desmatamento, a pandemia não freou o desmatamento da Amazônia, como vocês sabem. Então, o Brasil deverá turbinar esse ano, apesar da pandemia, as emissões domésticas de gases estufa entre 10% e 20%. Emissões criminosas, desmatamento ilegal. Não é para falar que é cota de código florestal, não. Desmatamento ilegal. Então, me permitam dizer, as águas melhoraram aonde a pegada ecológica do turismo desacelerou. É o caso de Veneza, é o caso de Fernando de Noronha, porque na Baía de Guanabara, que também é local turístico, a falta de saneamento básico nos municípios em torno da Baía continuaram determinando o despejo de milhões de litros de esgoto por dia. A humanidade, vamos lá, a evolução não dá saltos. E a gente vai aprender pela dor ou pelo amor. Eu trabalho pelo amor. Mas eu, por vezes, me flagro um tanto, não é pessimista, é realista, que a dor e o sofrimento são mais didáticos. Aprende-se mais rápido, né? Por exemplo, o CEMADEM, né? Aquele Serviço Nacional de Monitoramento de Desastre e Emissão de Alerta, que voltou a funcionar para evitar uma catástrofe ainda pior nos estados do Sul, em função dos ciclones. Quando surge o CEMADEM? O CEMADEM surge a partir do maior desastre com vítimas da história do Brasil, desastre natural, que foi aquela chuva bíblica que se abateu sobre a região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, em 2011. Qual foi a constatação do Dr. Carlos Nobre, climatologista, que na época sugeriu o CEMADEM, junto com outros cientistas? Poderíamos ter evitado a morte de 1.000 pessoas. Entre mortos e desaparecidos, essa é a contagem das vítimas fatais da região serrana do Rio em 2011, se tivéssemos um CEMADEM. Então, veja, foi preciso ocorrer uma catástrofe do tamanho daquela para a gente criar um serviço que é de primeiro mundo. Eu já tive lá, em São Paulo. Agora, eu não sei se é São José dos Campos ou Cachoeira Paulista, é um desses municípios. Faz tempo que eu fui. Vi de perto, fiquei impressionado. E nós, CEMADEM, tem o CEMADEM de Santa Catarina, tem o CEMADEM do Rio de Janeiro. A gente só resolveu dar bola para emissão de alerta, porque não é só meteorologia. O barato do CEMADEM é fazer o cruzamento dos dados. Vem chuva forte, aí você faz aonde há encostas com população em situação de risco, aonde há uma drenagem deficiente. Então você vai elencar as variáveis todas e estabelecer padrões de emissão de alerta. E isso salva vidas. Agora, isso só veio pela dor, não veio pelo amor, não.
envolve justamente também a questão do saneamento, envolve justamente a drenagem, a questão da destinação correta dos resíduos. E nós tivemos agora recentemente, na quarta-feira, o novo marco, né, a sanção do novo marco do saneamento, que foi amplamente aí veiculado pela imprensa, mas uma das grandes alterações dele é que ele abre à iniciativa privada a possibilidade de explorar serviços de saneamento. Então, aqui nós temos duas perguntas a esse respeito de dois colegas procurador de justiça e um promotor de justiça aqui do Estado. Dr. Narcísio Rodrigues, procurador de justiça, pergunta: o que você pensa sobre o novo marco do saneamento na proteção do meio ambiente? E aí eu já encaixo a segunda pergunta, que é do Dr. Pedro Decomain, promotor de justiça em Itaiópolis, uma referência aqui para nós promotores de justiça em direito eleitoral. Doutor Pedro, obrigada pela pergunta. Doutor Narciso, todos que já enviaram. O doutor Pedro pergunta: como podemos compatibilizar o rendimento, a lucratividade necessária da empresa prestadora de serviço de saneamento com a baixa ou baixíssima renda de muitos usuários? Faço minha pergunta do Pedro, eu tenho falado isso. Vamos por partes, vamos chegar lá. Qual é o retrato do Brasil? Já falamos aqui os números. 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. A instituição Trata Brasil, lá do Edson, faz a conta de que são entre 5 e 6 mil piscinas olímpicas cheias de esgoto sem tratamento por dia nos corpos hídricos. 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. 94% das companhias de água e esgoto são públicas estaduais. 94%. A maioria delas não tem metas de universalização, prazos para universalização dos serviços, não tem fiscalização, órgão regulador. Então, é o caos. Eu sou do Rio de Janeiro, a SEDAI é uma caixa preta, não consegue despoluir Baía de Guanabara, não por falta de dinheiro ao projeto, mas porque desvia o dinheiro da arrecadação para outros fins que não reinvestir água e esgoto. Temos um vício no Brasil de empresas públicas mal administradas que servem de cabide de emprego para os governantes de ocasião. Fato. Vocês se lembram dos bancos estaduais. Os bancos estaduais eram uma farra inacreditável de apropriação indébita de recursos públicos, de buraco negro no orçamento estadual. Eram os bancos estaduais. Então, vamos lá. O Brasil não tem... Vamos por partes. Quais são os fatos? O Brasil não tem dinheiro público suficiente para universalizar, numa escala de tempo razoável, 10, 20 anos, os serviços de água e esgoto. Isso é fato. Não tem... Esse recurso não está disponibilizado. Se ele aparecer, vai ter que tirar de algum outro lugar. Isso se agravou depois da pandemia. O que é fato? O capital privado não é uma panaceia. E o edital da licitação é que vai determinar aquilo que eleva ou não a taxa de sucesso da concessão. Exemplo: a Agência Nacional de Águas vai fazer a modelagem das concessões. Vai misturar o filé com o osso. As áreas mais atraentes serão caprichosamente combinadas com as áreas mais desinteressantes, e os investidores, tal como se deu na privatização das teles, vão ter que fazer as escolhas. Muito bem. Capital privado não faz caridade, quer lucro. O Brasil é um país desigual e muitos brasileiros não têm condição de pagar o real valor do serviço de água e esgoto. Ou se isenta de tarifa, ou vai ter uma tarifa simbólica chamada de tarifa social. Aí é que mora o perigo. Por quê? Você tem que promover a equação que permita o lucro sem esvaziar o direito,
das pessoas mais pobres terem um serviço de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ter um órgão regulador forte, devidamente capacitado para cobrar, exigir, e o edital tem que criar penas severas, draconianas, com quem for flagrado não cumprindo à risca os prazos de execução, o ritmo das obras e a tarifação justa, que é essa que a gente está tentando consensuar aqui, como seria o mínimo minimorum. Porque se você não sinalizar na largada do processo que o capital privado precisa se enquadrar às regras de interesse público, não vai dar certo. Aqui perto da gente, em Buenos Aires, é um dos muitos exemplos de desprivatização. Privatizaram na suposição de que melhoraria, não melhorou. E aí você vai ter, que é um movimento estranho, mas acontece, desprivatizar porque a empresa em questão não deu conta. Então, com toda franqueza, eu acho que o mérito do marco regulatório é promover concorrência, é obrigar as empresas, todas elas, públicas e privadas, a terem metas e prazos, e é a gente buscar uma solução para avançar onde a gente está atolado, sem conseguir ser proativo. Mas eu não me iludo. Se não tiver regulação firme e edital, que a gente com olhos de lince, vocês promotores, tem essa competência. Passa o pente fino no edital, se não tiver ali muito bem explicado o risco para o consumidor, para o erário público, cancela. Uma preocupação que nós também temos aqui em Santa Catarina é com o fato são muito numerosos aqui os municípios com pequena população, 5.000 habitantes, 4.000 habitantes, então até que ponto é lucrativo ou o quão é importante nós termos casar na concessão, enfim, nesses serviços. Os grandes municípios em que existe a possibilidade de lucro com os pequenos municípios onde não existe essa possibilidade de lucro. E aqui entra uma pergunta de um outro colega, o doutor Felipe Azevedo, que também aqui é promotor de justiça aqui na capital, em Florianópolis, do meio ambiente. A pergunta dele vai mais ou menos nesse sentido, diz o seguinte: o saneamento dobra a conta de luz. Como será atrativo para a iniciativa privada expandir o saneamento, onde muitas ocupações irregulares de pessoas carentes possuem ligações clandestinas de água e luz? E nesse ponto entra também essa questão dos pequenos municípios. Até que ponto para a iniciativa privada é atraente, é atrativo expandir o serviço para esses municípios? Compatibilizar a perspectiva de lucro do que eu estou chamando de filé, dos municípios atraentes, com os municípios pequenos, a experiência das teles demonstrou que, em tese, isso seria possível. Mas foi muito bem lembrado o que está colocado como risco operacional. E eu vou falar outros riscos. Um deles é esse. O maior cliente das empresas de luz, dos fornecedores de energia, costuma ser justamente as companhias de água e esgoto para pressurizarem as redes. E a tarifa de luz no Brasil não é barata. Isso tem que estar no edital. Porque o empreendedor ele vai ter que fazer a estimativa da planilha de custo, quanto vai custar para eu universalizar os serviços. Ele vai ter que precificar isso. E ele vai ter que demonstrar o que eu estou falando. E eu não vou poder descarregar isso numa tarifa escorchante, principalmente, óbvio, para quem não tem condição de pagar. Então, é um milagre que eles vão ter que operar na fórmula que compatibiliza lucro, despesas operacionais e o direito de não cobrar de quem não pode pagar. Essa é uma questão. A outra é a seguinte, diz respeito a lugares como o Rio de Janeiro. Eu vou contar a historinha verdadeira aqui para vocês verem o tamanho da encrenca.
Nós temos no Rio uma companhia, uma distribuidora de energia privada, a Light. Era pública, foi privatizada. A Light tem um problema em comunidades dominadas por traficantes ou milicianos. A Light não consegue entrar a hora que ela quer, do jeito que ela quer, para fazer reparos. A Light leva um prejuízo danado por conta do gato, do desvio, do roubo de luz, que é crime. Não consegue ir lá no relógio que foi adulterado, porque o traficante vai ter que autorizar o miliciano também. Qual é a história? A Light contabilizou o prejuízo causado por impossibilidade de entrar em certas comunidades e pediu à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que pudesse majorar a tarifa do consumidor legal para que ela não tivesse, a Light, prejuízo com roubo. Então eu, na minha conta de luz, estou pagando pelo que eu consumo, estou pagando pelo contrato de concessão lá atrás, que foi definido, e estou pagando, é a novidade, pelo roubo, que a Light não consegue resolver sem a força policial. Então, eu acho perfeitamente possível, em certos lugares do Brasil, que além de tudo que a gente já conversou, áreas dominadas por bandidos, a concessionária diga: eu não estou conseguindo entrar lá para resolver. Ou o consumidor pobre fica sem o serviço, ou o serviço, quando foi implantado e alguém está cobrando que não é a concessionária no prejuízo, reclama o direito de cobrar a tarifa para compensar o prejuízo de quem paga legalmente, vai resolver o problema desse jeito. Eu não acho isso justo, porque eu não acho justo o Brasil ter territórios que não são públicos dentro da cidade. Perfeito, André. Isso é algo que aqui em Florianópolis, especificamente, é algo que nos preocupa, né? Essa questão das invasões, das ocupações irregulares e da tomada disso por poderes paraestatais, digamos assim, e dificultando aí a implementação, a imposição das nossas normas, das nossas leis estatais nesses lugares. Tem outras... Pois não. Desculpa, perdão, eu não respondi a uma das perguntas que foram feitas sobre como é que ficam as moradias que já estão em situação irregular e casa com o teu comentário. Se me permite, por favor. Eu acho que o grande Green New Deal do Brasil passa pela moradia digna. Porque quando você resolve moradia digna, o que você está resolvendo? Você está resolvendo arruamento, possibilidade de passagem de ambulância, caminhão dos bombeiros, correios, nas ruas, de forma segura e sem estresse, iluminação pública, água e esgoto com tubulação indo para o lugar certo e do jeito certo, coleta de lixo, redução das despesas hospitalares, porque uma moradia digna é aquela que você não está exposto às intempéries climáticas, como a gente vê por aí. Então, veja, quando você elege construção civil, que é muito demandante de emprego, mão de obra, e faz um projeto que não se resolve nem em 10, nem em 20, nem em 30 anos, mas precisa começar. Como é que a gente promove para aproximadamente 9 milhões de moradias consideradas aglomerados subnormais? Multiplica isso por 4 pessoas por moradia, são quase 30 milhões de brasileiros vivendo em situações extremamente hostis, deploráveis. A gente precisa encarar esse problema, porque, por tabela, com moradia digna, você resolve, lenta e progressivamente, coleta de lixo, destinação inteligente do resíduo, coleta de esgoto para tratamento, disponibilidade de água para gerar o esgoto e mobilidade segura e sustentável. Então, veja, é uma pecinha do tabuleiro que, se resolvida, no jogo você pula 5 casas. Opa, resolvi moradia digna? Vou pular 5 casas e melhora a condição de muitas variáveis
que aludem à questão ambiental ou socioambiental. E para isso a preocupação em que as cidades cresçam e se expandam de uma maneira ordenada. E aí, fora isso, nós temos a questão do passivo urbanístico ambiental, que são essas ocupações já desorganizadas e que é necessário que o poder público não apenas confira os títulos de propriedade, mas mais do que isso, garanta a melhoria das condições urbanísticas, ambientais, como bem mencionaste, a questão do arruamento, a questão dos serviços públicos chegarem ao local, aí sim para garantir qualidade de vida, melhorando aquele ambiente ocupado. A gente já está aqui com o nosso tempo praticamente estourando, então algumas perguntas, infelizmente, não serão possíveis de ser respondidas, mas veio aqui uma pergunta sobre consumo, que é de um assistente de promotoria, o Davi Nascimento, aqui também da capital, e ele pergunta algo e eu tenho uma complementação a fazer. O senhor acredita que a pandemia poderá mudar os padrões de consumo que tanto prejudicam a sustentabilidade do planeta? E aí eu complemento, a pandemia, ela veio nos alertar para essa diferença entre o consumo, que é a apropriação daqueles bens que realmente nós necessitamos, em relação ao consumismo, que é aquela apropriação de bens, a acumulação de algo que nós não necessitamos, bens supérfluos, mercadorias supérfluas. A pandemia, será que trará um ganho a respeito dessa consciência de consumo e meio ambiente? Não sei responder. Eu gostaria que sim, mas quando eu me lembro da correria no shopping de Blumenau, quando reabriram o shopping, vocês viram o movimento. Tinha uma aglomeração de gente sem que a pandemia estivesse sob controle. Então, me pareceu que havia síndrome de abstinência de shopping. Eu, sinceramente, como disse, não se muda a cultura por decreto. Nesses meses de isolamento, de não confraternização, não dispersão, a gente ficou mais recolhido. Muitos de nós, certamente, tivemos a chance de reavaliar escolhas, posicionamentos, ímpetos consumistas. É possível. Agora, vamos lá, vamos ser franco. Nós estamos imersos numa cultura consumista que idolatra o Black Friday, que promove o Natal pagão, o Natal que não é de verdade se não tiver muito presente, em pleno verão, se não tiver alguém vestido de Papai Noel. A gente misturou 3 culturas diferentes no Natal. Uma cultura é da troca de presentes, que vem de um lugar da Europa. Outra cultura é do Papai Noel Santa Claus, que é outro braço, outra história. A outra cultura é a da árvore de Natal, que também é uma árvore conífera, típica do hemisfério norte e de alguns lugares do sul do país, vou dar esse desconto. E a gente inventou uma festa comercial, em que não raro esquecemos do aniversariante. Eu fechei com São Francisco de Assis. Se você quer celebrar o Natal de verdade, monta o presépio, que você vai lembrar do aniversariante. O resto não é para a gente dar tanto valor. A gente se dispersa, a gente se aliena de uma forma impressionante, transferindo para o que é descartável e perecível. Leiam Zygmunt Bauman falando do amor líquido, da sociedade líquida. É tudo que se liquefaz rapidamente. Nós estamos dispersos numa alucinação coletiva que determina o consumismo como padrão comportamental. A maior desgraça do consumista é nunca estar saciado. Ele nunca estará saciado. Sempre faltará alguma coisa. Isso é um pesadelo. Então, com toda franqueza, pandemia não faz milagre não, gente. Pandemia é um chacoalhão. Sabe aquela história que você tá no ônibus ou tá no avião sem cinto de segurança, de repente, turbulência ou uma freada, opa! Todo mundo sai do lugar e vai tentar reassentar. Você pode sentar do mesmo jeito que você estava, ou você pode mudar de posição. Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu não acredito em milagres.
e evoco a memória do que houve no shopping de Blumenau. E é algo que nós vimos também do outro lado do mundo, né? No Oriente, assim que houve uma flexibilização, um certo retorno, digamos assim, ao velho normal, verificaram-se filas em lojas de luxo de produtos femininos, bolsa, roupas, enfim. Então, é algo que a gente também verifica fora do Brasil, né? Torcemos aí para que haja não apenas um chacoalhão, mas que esse chacoalhão nos tire do lugar. Eu sei que já está no final do nosso tempo, mas só para fazer uma outra pergunta aqui que veio da audiência de Porto Belo, o senhor Ricardo Cavalheiro, ele pergunta se existe para você alguma recomendação específica em relação à educação ambiental. Ele é de um órgão municipal de meio ambiente. Muito obrigado pela pergunta. Olha, vamos lá. Sim, eu acho que a grande meta é a gente não replicar o analfabetismo ambiental. A gente eleger como meta que nossos filhos não sairão da escola ignorantes em relação à crise ambiental sem precedentes na história da humanidade e que eles aprendam no período escolar através de exemplos sensoriais. Acho que toda criança deveria ter uma visita guiada ao aterro sanitário. Ver que o lixo não desaparece, que o lixo se amontoa. No aterro sanitário ele gera menos impacto, mas ele não deixa de gerar impacto. E existem 3.000 lixões a céu aberto no Brasil e o professor na visita guiada pode explicar isso. O lixo, quando é coletado no caminhão e a criança vê, tchau, resolvido o problema? Não, não resolveu. Você transferiu o problema para outro lugar e para resolver esse problema num aterro tem custo. Custa caro, não é barato não. Aqui no Rio de Janeiro, só de óleo diesel de caminhão de lixo, município do Rio, R$2 milhões por mês. Só de óleo diesel, agravando o efeito estufa. Mas vamos lá. Visita guiada para uma estação de tratamento de água. Por quê? Para o garoto, para a menina, aprenderem desde cedo que a água da torneira não vem do rio. Porque a água do rio não é daquele jeito. E para a água do rio ter aquela resolução, receber um bombardeio de produtos químicos caros que vêm da mineração, que é outro impacto ambiental. Cloro, sulfato de alumínio, algicida, entre outros. Essa água é cara. E ela não está mais disponível na natureza em nenhuma das regiões metropolitanas do Brasil que as companhias de água precisam pegar de mananciais que já estão pressionados. Aliás, a última vez que eu estive em Santa Catarina, estava muito polêmica a notícia de que na água que o catarinense está bebendo, e não é exclusividade do catarinense, há inúmeras substâncias presentes nas fórmulas de agrotóxicos, em quantidades, e essa é a polêmica. Tem gente dizendo que progressivamente pode dar algum impacto à saúde, tem gente dizendo que na resolução em que se encontram essas substâncias, elas são inertes. Bom, uma visita guiada a uma estação de tratamento de esgoto, de preferência que beneficie o esgoto, porque não é possível a gente formar engenheiros de saneamento que se esmeram em promover soluções do século passado. O esgoto é fonte de matéria-prima e de energia. Leva o garoto de preferência numa unidade onde o esgoto seja tratado, o lodo ativo do esgoto se transforme em matéria-prima para adubo. Dá um certo trabalho porque o adubo não pode ter metal pesado, então você tem que fazer dosagem, teste em laboratório, mas é possível. E energia, biogás. E água de reuso. Aqui no Rio de Janeiro foi uma conquista, demorou. Mas aquele caminhão pipa com água para fazer lavagem de rua era com água potável, caríssima. Aí veio o movimento para cobrar. Peraí, eu não preciso de água que eu bebo para limpar asfalto de feira. Eu posso usar água tratada de esgoto. Reduzir o custo,
emprestou inteligência ao processo. Então, a garotada miúda não pode lembrar de meio ambiente apenas no dia da árvore, plantando uma mudinha no quintal da escola, pelo amor de Deus. A garotada miúda não pode lembrar do meio ambiente apenas no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, vendo um vídeo que o professor mostra em sala de aula. Eu aqui no Rio recusei, é um padrão meu, vocês vão achar isso feio, mas é o que eu faço. Se me chamam para falar numa escola, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu pergunto, vocês fora do Dia Mundial do Meio Ambiente ou do Dia da Árvore fazem alguma coisa consistente para ensinar essa garotada o que é meio ambiente, a importância da gente mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo? Se a resposta da escola é não, essa também é a minha resposta para a escola. Aí teve uma vez que uma escola prestigiada do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome, bem conceituada por aí, cara, me chamou para falar no Dia do Meio Ambiente. Eu fiz essa provocação. Falei, mas fora da grade curricular, aonde está o meio ambiente para os alunos? Não tive uma resposta convincente. Aí declinei elegantemente. Falei, olha, primeiro vocês ajustam aí os parafusos de vocês. Vocês estão defasados. Meu filho não estuda aí. Desse jeito não estuda. Depois vocês me chamam. Aí a pessoa que fez o convite para mim disse assim, André, entendemos o seu ponto de vista e a gente quer reformular o convite. Por que você não vem falar com a direção da escola e com o corpo docente sobre essas suas ideias? Topei na hora. Chacoalhei a escola. E isso é o que me parece o certo. Em pleno século XXI, você, numa escola pública ou privada, sai do estabelecimento de ensino analfabeto ambiental, é uma derrota. É uma derrota. E lembrando que no nosso país nós temos leis que dizem que a educação ambiental ela não é uma disciplina específica, ela tem que permear todas as disciplinas e todos os níveis de ensino, né? Perfeito. Só fazendo um comentário final, essa questão da água, ela nos remete à importância de nós cuidarmos da vegetação, né? Nós tivemos aqui em Santa Catarina recentemente um período de estiagem, na verdade ainda tivemos aí um arrefecimento, uma diminuição desse problema em razão das chuvas dos últimos dias, mas é a vegetação que é a responsável por fazer com que a água entre de maneira aos poucos, né, no solo, aí sim reabastecendo os lençóis freáticos. E só para noticiar, Trigueiros, me permite, aqui em Santa Catarina, uma parceria do Ministério Público e da Polícia Militar Ambiental, feita há anos, o chamado Programa Lixo Nosso de Cada Dia, que foi criado aqui no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, foi o responsável já há muitos anos, há mais de década, pela eliminação dos lixões aqui em Santa Catarina. Então, nós temos aterro sanitário, sim, mas lixões nós não temos já antes da política nacional do saneamento anterior. Bom, a conversa tá muito gostosa, a gente gostaria aí de seguir até adiante, mas sabemos do seu compromisso. Nós agradecemos muito, imensamente, por ter tirado o tempo que é tão concorrido para falar conosco aqui, não apenas com o Ministério Público de Santa Catarina, mas com a sociedade catarinense. Podemos dizer que aqui há muitos admiradores do teu trabalho, da maneira, ao mesmo tempo, contundente e leve com que trata dos assuntos do meio ambiente e com uma postura e um conhecimento histórico, realmente com conhecimento de causa. Quando a gente lê o currículo do jornalista André Trigueiro, a gente logo chega à conclusão de que não é não existe aí, muito longe disso, algo momentâneo. Não, é algo que permeia aí toda a formação e a carreira realmente de quem sabe do que está falando. Então, da nossa parte, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, agradecemos toda a audiência, agradecemos, são muitas pessoas para agradecer aqui do Ministério Público, então
Então, agradeço em nome da doutora Amélia e do Carlos, da Silvia, da equipe da Consul. Muito obrigada. E deixaremos aí para um convite futuro a oportunidade de fazermos aí novas perguntas, se não for abusar aí do seu tempo. Muito obrigada. Por favor. Luciana, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou fã do Ministério Público. O Ministério Público é uma conquista civilizatória. O trabalho de vocês é inestimável, é fundamental. Lubrifica as engrenagens da democracia. Não há democracia sem Ministério Público, como não há democracia sem imprensa livre. Nós não somos imunes a erros. Nós não somos, eu diria, infalíveis. Mas a gente faz, sim, a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo. E o trabalho da imprensa se fia muito na retidão e na contundência corajosa, destemida, dependendo do assunto a ser investigado, pelo Ministério Público. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, nós estamos vivendo uma fase gloriosa do Ministério Público em relação à multiplicidade de denúncias horrorosas em diferentes níveis de governo, e fazendo uma parceria que não é combinada, é uma parceria natural. Quer dizer, o trabalho do jornalista é ser um contador de histórias. Nós somos vitrine de informações de interesse público, que é o que os convencionou chamar de notícia. Eu não gosto de ficar só falando de problemas. Há 13 anos, quase 14, a gente está com Cidades e Soluções, que tem a pretensão de ser contundente na exposição de boas práticas, que inspirem as pessoas, que mostrem caminhos, sinalizem rumo e perspectiva. Então, muito obrigado, é uma honra participar desse encontro, gostei muito, fico à disposição, até combinou a camisa aqui com as cores. É uma cor, essa cor é uma cor, é engraçado, o inconsciente da gente. Eu gosto muito de cores que remetem a uma vibração positiva. Eu sou, como Mariano Suassuna certa vez imortalizou, esse paraibano de alma pernambucana. Ele disse: o otimista é um chato, o pessimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, nesse realismo esperançoso, eu me despeço de vocês desejando força, desejando coragem de fazer a diferença em favor de um Brasil melhor e mais justo, que precisa ser um Brasil sustentável. Tudo de bom. Obrigada, André. Um abraço, bom dia a todos. Obrigada.